Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus para recebermos os benefícios do passe, mesmo que à distância. Nós vamos sempre lembrando que o nosso pensamento é tão poderoso que quando nós nos conectamos com essa equipe, independente do horário que for, com certeza eles estarão conosco. Então, nós convidamos a todos a buscarmos a sintonia, a companhia desses benfeitores amigos, que venham ao nosso encontro em nome de Jesus, com a permissão de Deus, para nos trazer tudo o que nós necessitamos. Nós vamos então fechando os nossos olhos, nos unindo a essa equipe querida, que com tanto amor vem até nós nos trazer essas energias de paz, de equilíbrio, de fortalecimento. Amigos queridos, que nós possamos encontrar a serenidade, o equilíbrio e que hoje nós tenhamos condições de assimilarmos esses ensinamentos, que as reflexões do Evangelho calem fundo no nosso íntimo e nos impulsione a vivenciar essa mensagem de Jesus para sermos mais felizes. Derrame as suas bênçãos, Jesus querido, sobre a nossa querida Florinda, que hoje irá nos conduzir nessas reflexões. Que ela seja inspirada e amparada, que suas palavras fluam e toquem nossos corações. E com muita gratidão, nós iniciamos a assistência de hoje, nos unindo ainda mais quando proferimos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Olá, mais uma vez, estamos juntos aqui para estudarmos, refletirmos, analisarmos alguma passagem, algum comentário do Evangelho. Hoje nós vamos abordar o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é não separar o que Deus uniu. E é uma frase de Mateus, é uma fala de Mateus que está no seu Evangelho, no capítulo 19, versículos 3 a 9. Então, lá no Evangelho de Mateus, tem essa frase que Jesus fala, para não separar o que Deus uniu. E essa primeira visão que nós temos dessa frase, a gente já lembra logo em casamento. Mas ela vai muito além. Assim como todo e qualquer ensinamento de Jesus, não visava somente um momento, ou somente uma época, ou somente um grupo de pessoas. Era sempre de âmbito universal, grandioso, serviu e serve para todas as épocas, todas as pessoas, todas as culturas. Então, o que Deus uniu é uma frase que nós podemos entender muito além de uma união matrimonial, muito além de uma convivência conjugal. Jesus nos convida a pensar sobre a união sagrada, podemos dizer assim, entre as pessoas, entre os corações, ou seja, os laços espirituais aos quais nós estamos vinculados uns aos outros. E também o respeito aos compromissos assumidos perante Deus e perante a nossa própria consciência. Então, essa frase que Deus uniu, que o homem não separe, na época Jesus foi convocado a dar uma explicação sobre o divórcio, né, que se era só lícito na época por ocasião de um adultério. E Jesus fala, né, que nessa passagem que já estava separado. A carta de divórcio era apenas uma legalização
de um acontecimento que já aconteceu. Então, na época de Jesus, como ainda hoje, né, o casamento era muitas vezes tratado como um contrato social, com interesses materiais, convenções e pressões da sociedade, das pessoas, das famílias. Mas Jesus, ele se referia não pelo aspecto legal, mas sim pela união das almas. E o Kardec vem nesse capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos ensina que existem uniões humanas, né, e uniões divinas. Quais são as uniões humanas, então? Aquelas baseadas apenas na aparência, nos bens, nas conveniências, na paixão, no desejo passageiro. Então, as pessoas se unem por essas formalidades, podemos dizer assim, mas é uma coisa que não foi planejada, né, no mundo espiritual. Já as uniões divinas são aquelas que dois espíritos se reencontram para crescerem juntos, se ajudarem mutuamente, se apoiarem nas alegrias e nas dificuldades da vida. Então, não separar o que Deus juntou significa para nós honrar, valorizar, respeitar os laços verdadeiros da alma. Claro que nós temos vários aspectos para serem analisados, né? Principalmente nos dias de hoje, que já já nós vamos falar isso. Mas o sentido espiritual dessa frase, ela fica restrita não apenas à união conjugal, mas aos outros tipos de relacionamento que nós temos entre nós, entre as pessoas. Então, todos esses relacionamentos frágeis, hoje se fala muito no amor líquido, né? Que é aquele amor sem consistência, sem perseverança. Então, todos esses relacionamentos rasos, famílias desfeitas, uniões por interesses, compromissos que se rompem com facilidade, tudo isso faz parte da vida material. São ocorrências da nossa vida material que nós estamos sujeitos. Mas o Espiritismo nos ensina também que a vida material ela é apenas uma etapa da grande jornada espiritual que nós temos. Por alguns anos nós estamos na jornada material, aliada à jornada espiritual. Futuramente sairemos dessa jornada material e continuaremos a nossa jornada espiritual. Então, esses acontecimentos da vida fazem parte de toda a trajetória espiritual de cada criatura. E temos que entender, então, que a jornada espiritual continua após a morte. Então, os encontros, os reencontros, melhor dizendo, né, afetivos, não só de cônjuges, mas de pais, de filhos, de irmãos, de amigos, até de vizinhos, de colegas de trabalho, são oportunidades preciosas que nós temos de crescimento espiritual. Nem sempre, podemos até dizer quase nunca, né, os espíritos se reencarnam, se amam desde do início da sua jornada espiritual. Às vezes eles apenas se toleram, outras vezes se reencontram para reparar erros do passado, para continuarem na trajetória evolutiva que cada um tem que passar. Então, o amor geralmente não faz parte dos primeiros reencontros, né? O afeto, o amor sincero, ele vai surgindo com a convivência, nesta vida, em outras vidas, na vida material, na vida espiritual. As duas vidas se completam. O espírito contém em si as duas experiências. Então, Deus junta esses espíritos todos para que eles aprendam juntos. É necessário que seja assim. E não é o nosso papel, já que somos ricos em orgulho, em paciência, em vaidade, em egoísmo, não é o nosso papel romper esse amor de que Deus tenta restaurar nos nossos corações. Não é o nosso papel. Deus instaurou esse amor nas nossas vidas para que nós possamos crescer juntos, nos amando, nos tolerando. Por isso que o nosso lar, a nossa casa, a nossa família é uma escola bendita.
Lá é que nós vamos aprender o valor do perdão, da paciência, da renúncia, da caridade, assim como a família, também a vida em sociedade, a vida no ambiente de trabalho. Tudo isso requer da nossa parte um aprendizado e uma prática constante desse perdão, dessa paciência, dessa tolerância, da caridade, da renúncia e tantas outras virtudes que ainda estamos aprendendo. Então, Deus junta todos esses espíritos, cada um com a sua necessidade de aprendizado, para que eles aprendam juntos. E quando nós resolvemos quebrar pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa falta de compreensão, nós resolvemos nos separar das pessoas. De novo aqui, não é somente a separação conjugal que nós estamos nos referindo, também entre as famílias, entre os irmãos, entre os pais. Nós temos o nosso livre-arbítrio, que é aquela faculdade que pertence ao nosso espírito, que nós desenvolvemos em nós, que é a escolha das nossas ações, dos nossos atos. E às vezes, ou quase sempre, né, no estágio evolutivo que nós estamos, as nossas ações nem sempre são tão felizes. É aí que entra, então, o nosso livre-arbítrio, optando por decisões que irão trazer mais problemas para nós. É importante nós lembrarmos também que a doutrina espírita não condena a separação conjugal em casos de dor, de violência, de sofrimento. E o Kardec tem uma frase nesse capítulo que ele fala: a separação é preferível ao escândalo. O que que é o escândalo? Tudo aquilo que nos choca. Então, um assassinato, uma violência, uma agressão, um ato impensado, tudo isso causa estranheza, escandaliza a nossa alma, né? Impressiona a nossa alma. Então, ele fala que a separação é preferível a um escândalo. Ou seja, quando a convivência se torna insuportável, tá, gente? Não é qualquer coisinha, né? Qualquer melindre da nossa parte. Quando há abusos, quando há agressões, quando há traições, pode ser necessário esse afastamento e respeito às duas partes. Mas isso também não anula a nossa responsabilidade espiritual, porque mesmo separados fisicamente, os espíritos continuam ligados pelas consequências de suas escolhas. E aí é que entra a bondade divina, a doutrina espírita que nos ensina a sempre agir com respeito, dignidade e compreensão. Porque essa separação, e às vezes até entre as famílias mesmo, né, pode significar para nós aquele alívio momentâneo da dor, da dificuldade, mas o que deve ser curado é a causa da dor. Então, são o nosso jeito de lidar com a situação. Então, quando nós somos agressivos, nós não temos amor no coração. Quando nós traímos, nós não temos respeito com a outra pessoa. Então, é isso que precisa ser curado, esse sentimento errado que causa tudo isso, não é a separação em si. Não que não seja importante o fato de separar ou não, não é isso, mas a causa verdadeira precisa ser tratada e nós iremos fazer isso em algum momento. Que a separação é apenas um sintoma. A causa já foi desenvolvida lá atrás, né? Então, a verdadeira libertação para o espírito, para os espíritos, acontece quando nós conseguimos perdoar, compreender, seguir em paz, com ou sem a pessoa do nosso lado. Então, embora seja muito difícil para todos nós nos separarmos em algum momento da nossa vida, de um relacionamento conjugal, ou às vezes de um filho, ou de um pai, abusivo, de uns relacionamentos difíceis que nós encontramos hoje em dia, nós temos que lembrar que as almas continuam ligadas, os laços espirituais, os compromissos, eles continuam ali. Então, mesmo que nós não tenhamos a pessoa ao nosso lado, nós temos a obrigação conosco mesmo de seguirmos em paz.
seguirmos confiantes, cuidarmos da nossa jornada espiritual. Para isso nós estamos aqui. Então, é cuidar do nosso espírito, independente da situação que nós estejamos vivendo ou não. Isso não tem que interferir na nossa jornada espiritual, embora a gente sabe que as consequências, o sentimento, eles ficam ali, nos magoam, é, nos traz constrangimentos que muitas vezes a gente não consegue se libertar. Então, nos dias de hoje, que é tão comum nós encontrarmos esse tipo de situação, a gente vai lembrando que existem muitas formas de separação também, que a fala de Jesus diz para não separarmos. Então, quando o orgulho separa pais e filhos que não se falam há anos, por causa, às vezes por questões nem tão importantes, quando o egoísmo separa irmãos entre si, quando a intolerância religiosa ou política, que é hoje nós vemos direto isso, né? Nós separando amigos, às vezes de longa data, irmãos, famílias mesmo que não se falam, por intolerância religiosa ou política, ou porque você é dessa religião e eu não aceito. E quando a vaidade, o orgulho, a arrogância nos impede de pedir perdão, quando nós erramos, de estender a mão. Tudo isso é separar o que Deus juntou. E Jesus vem e fala: não separe o que Deus juntou. Vocês estão juntos é por alguma necessidade. Alguma providência precisa ser feita aí para que vocês se acertem. Então, a providência que Deus tomou foi juntar essas pessoas. Quando os corações se perdem, às vezes, nas mágoas, nas disputas, nos ressentimentos, quantos de nós, né, nos perdemos, às vezes, nesses momentos e a gente larga todo um planejamento de vida aí feito na espiritualidade para trás. E quando, na verdade, nós fomos agregados uns aos outros para aprendermos a amar. Então, a lição de Jesus não é somente para casais, mas é para todas as relações onde o amor foi plantado como semente. Qual é o nosso papel? Regar essa semente, construir uma estrutura que essa semente possa crescer. Então, amar não é somente o sentimento superficial, é construir juntos, é permanecer juntos, mesmo com as dificuldades. De novo, seja lá em que situação for. Às vezes a família toda se une por causa de um filho problemático ou necessitado, que tem alguma doença. Então, isso é amor de verdade. É escolher permanecer juntos, embora as dificuldades mandem, peçam até, a gente não aguenta, né? Que separemos, vamos deixar tudo para lá. O pai sai de casa, larga os filhos, a mãe muitas vezes abandona também. Não é só o homem que abandona, a mulher também. Eu conheço casos que o homem foi embora, largou os filhos com a mulher e nunca mais voltou. Existe isso também, né? Que a gente fala que, geralmente é o homem. Não, são pessoas cujo amor ainda não foi desenvolvido dentro do seu coração. Então, é escolher permanecer junto, embora as dificuldades estejam aí. Mesmo nos casamentos maravilhosos, verdadeiros, existem dias difíceis. Mesmo nas amizades sinceras, de longa data, que os espíritos são afins, também há desentendimentos, também há rusgas, frases mal interpretadas. E quando nós temos boa vontade, há muita possibilidade de cura espiritual. Então, quando Jesus vem e fala, não separeis o que Deus juntou, ele nos chama à fidelidade aos laços do espírito, ao esforço por manter o que é verdadeiro, o que é sincero, e aquele cuidado que foi confiado à nossa responsabilidade daquelas pessoas, né? Às vezes pessoas doentes, às vezes pessoas desestabilizadas emocionalmente, elas estão ali para que nós ajudemos essas pessoas também e nos fortalecemos também com isso. Então, como que nós vamos aplicar esse ensinamento de Jesus na nossa vida prática? A gente tem assim alguns questionamentos que temos que fazer para nós mesmos. Estou valorizando os laços que a vida me ofereceu, que Deus proporcionou? Eu tenho cuidado com o amor da minha família?
dos meus amigos, da minha casa, dos meus animais, da minha vida, não só a vida material, eu estou tentando perdoar ou reconciliar com quem eu me afastei por orgulho, por intolerância, e principalmente eu estou respeitando os compromissos espirituais que nós assumimos com a espiritualidade antes da nossa reencarnação. Será que nós estamos fazendo tudo isso? Se nós respondemos sim, podemos mostrar para a espiritualidade que nós precisamos e estamos dispostos a reparar sempre. Como que nós podemos agir com mais maturidade espiritual dentro da nossa casa, dos compromissos familiares? De novo, não é somente o relacionamento entre duas pessoas, é também a família, aquele parente mais complicado, aquele filho mais difícil, às vezes filhos com problemas psicológicos, problemas físicos, doenças graves, doença de um e de outro. Não devemos abandonar o barco jamais. Para isso, nós estamos escalados por Deus para permanecermos na tarefa e na luta, porque condição nós temos, senão Deus não teria colocado no mesmo palco para desempenharmos os nossos papéis. O amor é sempre o caminho. Só através do amor é que nós vamos conseguir dar conta de tudo isso. E a nossa vida é a grande escola do amor. Nós estamos aqui para aprender a amar, para aprender a tolerar, para aprender a desenvolver valores, virtudes espirituais. Os reencontros que nós temos na nossa vida, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, com os nossos amigos, com os parentes, elas não são obras do acaso. São oportunidades preciosas para amar um pouco mais, para aprendermos a perdoar, para crescer em espírito, seja na união conjugal, seja nos laços consanguíneos, seja nas amizades sinceras, seja onde quer que nós estejamos, até no nosso ambiente de trabalho mesmo, até na rua, na sociedade, na cidade que nós estamos. Nós não estamos nessa cidade por acaso, nem nesse país por acaso. É muito sério isso, né? Não separemos jamais o que Deus uniu ou juntou. Não afastemos com mágoas, com rancores, ressentimentos, orgulhos, melindres, aquilo que foi unido para o nosso bem. É para o nosso bem que nós estamos no meio dessa família nem sempre tão simples, às vezes muito complicada, com as pessoas se desentendendo entre si, com exigências, amor exigente, aquele amor às vezes caótico, que traz desassossego dentro de casa. Nós estamos lá para sermos fiéis àquele amor que Deus espera que nós distribuamos para os nossos entes queridos. E que tenhamos a coragem sempre de recomeçar, todas as vezes que forem necessárias, onde for preciso. Vamos recomeçar a cada dia. A nossa tarefa é essa: a cada dia recomeçar, consertar aquilo que nós deixamos incompleto lá no dia anterior. Aquilo que nós deixamos, isso simbolicamente falando, também vale para outras vidas também. Não é uma tarefa fácil. Para isso, nós precisamos estar abastecidos do imenso amor de Deus para com todas as criaturas. Ele não nos jogou ao acaso com esse grupo de pessoas, nessa cidade, nesse país, com essas condições. Nós estamos aqui por algum motivo. E esse motivo é sempre o desenvolvimento das virtudes, do amor, do aprendizado. Então vamos valorizar essa oportunidade. Não vamos desanimar. Não deu certo, hoje talvez dê. Eu não consegui ontem, hoje talvez eu consiga. Então, que Jesus possa nos abençoar, nos inspirar a viver com mais amor, com mais perdão, com mais responsabilidade espiritual, procurando entender que nós também não somos perfeitos, que nós também
somos muitas vezes egoístas, orgulhosos, vaidosos, intolerantes, não sabemos exercer a indulgência, o perdão, nós somos assim também. Então, não vamos fazer exigências daquilo que ainda nós não conseguimos alcançar. Então, quando nós temos essa compreensão com o meu próximo, com aquele filho mais difícil, com aquele parente mais complicado, com aquele cônjuge exigente, nós vamos demonstrando que estamos desenvolvendo em nós as virtudes. É isso que Jesus espera de nós, a nossa doação. Claro que para isso nós temos que nos cuidar, né? Não podemos esquecer que somos pessoas também em aprendizado e temos necessidades. Como que a gente se cuida? Se fortalecendo espiritualmente, através da prece, das assistências espirituais, da convivência íntima com os benfeitores espirituais através de uma sintonia de paz, de oração, de prática do bem, de tolerância, de tudo isso que nós falamos até agora. Então, essa sintonia com a espiritualidade traz para nós todos os recursos que nós precisamos para dar conta das nossas tarefas. É isso que Jesus espera de nós. Vamos refletir maduramente sobre a necessidade de permanecermos unidos naquilo que Deus construiu para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e que Ele esteja sempre ao nosso lado. Com certeza Ele está sempre. Vamos acessar a sintonia com o Cristo. Muita paz a todos e muito obrigada. E assim, meus queridos, no momento que refletimos sobre esses ensinamentos, nós estamos acessando essa sintonia com Jesus, não é? E agora eu convido a todos a doarmos os nossos sentimentos, o nosso amor, o nosso desejo de poder auxiliar, e isso forma uma corrente tão poderosa que nós entramos em conexão direta com Jesus. Então vamos dando de nós agora, como disse na oração de São Francisco, é dando que se recebe. Isso não é uma barganha, mas é a sintonia, a afinidade. Quando nós abrimos o coração, estamos mais preparados para recebermos. É por isso que nós fazemos as reflexões do Evangelho, que são importantíssimas para esse nosso despertar, para essa mudança de comportamento. E aí nós fazemos essa nossa doação, preparando nosso coração para doarmos, para ficarmos mais receptivos. Então, assim, eu convido a todos a continuarmos nessa sintonia com essa equipe espiritual aqui presentes, esse instante mentalizando Jesus, e nós vamos indo em direção a Jesus, entregando a Jesus o nosso coração, a nossa pequena contribuição, esse coração cheio de amor, com aquilo que nós temos para distribuir, aquilo que tudo que nós desejamos para a gente, nós vamos colocando nesse coração. E esse coração, se somando a todos os outros corações, se transforma numa força poderosa que irá ser utilizada pelos mensageiros de Jesus. E é assim que nós vamos vibrando, que essa luz intensa, rosa de amor vai partindo do nosso coração, envolvendo o nosso planeta em vibrações de paz, de amor, de respeito, de união e de fraternidade. Que os locais de trabalho, que as nações, que as famílias, todas entrem nessa sintonia de respeito e de amor, para que haja essa compreensão, para que as pessoas possam vencer as animosidades, vencer o orgulho e se reconciliar com seus entes queridos. Vamos vibrando saúde. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual a toda a humanidade. Aqueles que se encontram num leito de dor, que possam receber o alívio para suas dores, o fortalecimento, a resignação e a coragem para passar por esses momentos de aprendizado tão desafiador. Aqueles, Senhor, que possam ter pensamentos positivos para contribuir assim para a sua melhora.
Aqueles, Jesus querido, que já passam por fases terminais de doença, que recebam toda a nossa vibração de sustentação, para que esse aprendizado realmente possa ser válido e que eles encontrem, assim, na doença do corpo físico, a verdadeira recuperação da saúde do corpo espiritual. Vibremos, Senhor, por aqueles corações despedaçados porque se despediram dos seus entes queridos. Que a fé possa amenizar a dor da separação, que eles tenham a certeza de que essa separação é momentânea e de que todos estaremos juntos um dia. Vibremos por aqueles que estão reencarnando com suas tarefas definidas, que possam encontrar em seus pais e seus familiares aquela mão firme que os orientem, os conduzam no aprendizado, na educação, no cumprimento de suas tarefas. Vibremos força para todos aqueles que lutam pelo bem, para que o bem possa prevalecer, para que as ações humanitárias sejam realizadas em benefício de toda a humanidade que sofre maus tratos, que sofre nas guerras, para todo tipo de sofrimento. Vibremos, Senhor, por aqueles que estão equivocados e vendendo seus corpos, por aqueles que se comprazem na mentira, na disseminação de notícias falsas, na maledicência, que essas pessoas possam refletir e mudar. Vibrar, Senhor, por aqueles que têm o poder nas mãos, para que utilizem com sabedoria, e os que se desviam do caminho, que possam ter, Senhor, esse chamamento da sua consciência e possam mudar a sua maneira de pensar e de agir. Jesus querido, nós queremos agora levar essa nossa vibração a todas as pessoas que convivem conosco, que nós sabemos que estão em hospitais, os que estão passando por dificuldades, que eles recebam essas vibrações de fortalecimento, de sustentação, de coragem, de bom ânimo, vibrando pelos nossos familiares, pelo nosso lar, pelo nosso local de trabalho, que possamos ter sempre a serenidade para lidar com as nossas emoções em todas as situações relacionadas a esses ambientes. E assim, Jesus, nós te pedimos pelo nosso lar, que a tua luz se esparrame por toda a nossa casa, envolvendo todos os nossos familiares, para que haja sempre, Senhor, o entendimento, a compreensão e o auxílio mútuo. E nesse instante, Jesus, que nós possamos sentir a tua presença através dos teus mensageiros. Nesse instante onde nós agora estamos preparados para recebermos o passe das mãos espirituais desses amigos queridos que vêm ao nosso encontro, nos transmitir esses fluidos benéficos. Esses amigos que já depositaram na água que deixamos aqui ao nosso lado, essas energias salutares para o nosso fortalecimento, vão agora complementando a ajuda através da transmissão dos fluidos benéficos. E assim, nós vamos nos colocando numa posição receptiva, abrindo nosso coração confiante a essa ajuda que estamos recebendo, pois essas energias intensas estão sendo transmitidas a todos nós. Essas energias vão envolvendo-nos da cabeça aos pés, atuando em todo o nosso corpo, em todos os nossos órgãos, restabelecendo a nossa harmonia física, mental e espiritual. Nós vamos sentindo um enorme bem-estar nos envolvendo, a esperança renascendo em nosso coração, a alegria, a força e a fé, porque essas energias nos dão essa coragem para continuarmos enfrentando as situações com essa certeza de que Jesus está ao nosso lado. Nós vamos sentindo a presença amiga desses espíritos nos conduzindo no caminho do bem, nos inspirando a tomarmos as decisões mais acertadas diante das decisões que devemos tomar. Jesus querido,
Que essa cúpula de luz nos acompanhe, nos abasteça de acordo com as nossas necessidades. Que nós possamos, Senhor, realimentar essas energias com os nossos pensamentos no bem, com a nossa ação no bem, com a nossa oração. E que nós possamos, Jesus, continuarmos firmes no aprendizado, na prática dos seus ensinamentos. Que possamos, Senhor, sermos instrumentos do teu amor e da tua paz. E assim nós nos despedimos, com os corações gratos por essa oportunidade, rogando a Deus, o nosso Pai, que nos ampare, nos dando a força necessária para sempre recomeçarmos e para prosseguirmos adiante. Que assim seja, em nome de Deus. Que tenha uma ótima semana e que possamos estar aqui mais uma vez reunidos numa próxima oportunidade. Fique em paz, que assim seja.